Examinando as Escrituras, estamos no livro dos Salmos, capítulo 34, a partir do versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então nós vemos as Escrituras nos afirmando que o Senhor cuida do justo. Nós temos estudado aqui no Salmo 34 a palavra de Deus nos dizendo que Deus cuida como o agricultor cuida de uma árvore que dá bons frutos. Ele trata, ele cuida, ele limpa para que dê mais frutos, pois o fruto é agradável. Ele está satisfeito. O fruto está dando valor àquela árvore plantada na sua terra. Era isso mesmo que ele desejava. Ele criou, plantou a árvore para que desse bom fruto. E nós, seres humanos, somos então comparados pelas Escrituras com árvores. Fomos criados por Deus e para darmos bons frutos para Deus, para agradarmos a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque o grande sentido da vida do ser humano é agradar aquele que ele criou. Nós somos criaturas de Deus. Ele nos criou. Ele tem um plano na nossa vida, ele tem um propósito. Nós temos algo a fazer que lhe agrade, que valorize a nossa vida, a nossa existência, a nossa criação. Nós precisamos alcançar este ponto de agradar a Deus, estudando as Escrituras, conhecendo a vontade de Deus revelada na sua palavra, conhecendo mais a Deus e desejando viver cada dia mais em obediência à vontade de Deus. Então, assim, nós provamos que amamos a Deus e essa vida de obediência, de amor a Deus, irá produzir frutos que agradam a Deus. Então, Deus estará ao seu lado. Deus vai estar te abençoando. Deus ouve a oração do justo. Deus livra o justo de todas as suas tribulações. Os ouvidos do Senhor estão abertos ao clamor do justo. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo. Então faça o bem. Procure obedecer a Deus. Ame cada vez mais. Faça cada vez melhor para Deus. Procure conhecer cada dia mais a Deus. Ande neste caminho. Este é o caminho certo. Este é o caminho da vida. Este é o caminho do justo. É o caminho estreito. É o caminho da salvação. O caminho da salvação é o caminho de arrependimento, conversão e prática da justiça. Aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, esse é bem-aventurado, esse é feliz, esse é abençoado. Então o Senhor estará sempre perto do justo. E em geral, o justo é aquele de coração quebrantado, de espírito oprimido. É um mundo mau, um mundo materialista, um mundo que se esquece de Deus, que não ama a luz. Por isso Jesus veio ao mundo, a luz do mundo, mas os seus não receberam, porque suas obras eram más. Então aquele que pratica maldade, pratica no escuro, pratica nas trevas, para não ser revelado. Ele tem vergonha das suas obras más. Aquele que faz o bem, aquele que é justo, reto, vem para a luz. Mas são poucos aqueles que realmente amam a luz, amam a verdade, estão dispostos a viver cada dia melhor para Deus, a cada manhã servindo a Deus melhor e brilhando como o sol ao meio-dia. Então o Senhor está perto do justo, aquele que é perseguido pelas trevas, é perseguido pelo mundo. Existe essa palavra profética.
Então, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Livra o justo das aflições, que são muitas, e Jesus diz que no mundo tereis aflições. Com certeza Jesus lia os Salmos e o aplicava para os seus ensinos e para a sua vida. Ele mesmo afirmou que se nós conhecêssemos as Escrituras, nos Salmos, nos Profetas, nos livros da lei, no Pentateuco, nós entenderíamos o ministério de Jesus, entenderíamos a vida, entenderíamos a palavra de salvação, de vida eterna. Então ele diz, no mundo tereis aflições. E o Salmo 34, 19 diz, muitas são as aflições do justo. Ele quer que seus discípulos, que seus apóstolos sejam justos, vivam na prática da justiça. Se nós lemos na palavra de Deus, no Novo Testamento, que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus, então nós não podemos desprezar essa palavra e dizer que a palavra de Jesus no Novo Testamento tem menos valor do que qualquer outra doutrina, qualquer outro tipo de entendimento. É esta palavra, a palavra certa, é verdadeira esta palavra de Jesus. Muitas são as aflições do justo. É o justo que é perseguido pelo mal. É o justo, é o que procura viver corretamente diante de Deus e que é perseguido. Porque as trevas têm aversão à luz. O mentiroso tem aversão àquele que se propõe a falar a verdade, a fazer o bem. O cruel, o mal, que quer maltratar os outros, tem aversão a ver alguém fazendo bem para o seu próximo, até mesmo para o seu irmão mais próximo. Então ele persegue o mal, o carnal persegue o bom, o justo. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira boas coisas, disse Jesus. Esaú perseguia a Jacó. E os irmãos de José o perseguiam, porque viam nele a luz, viam nele a direção de Deus, viam ali um propósito de justiça, porque para que Deus realizasse aquela obra na vida de José, ele precisava amar, precisava andar na luz, na verdade, para poder andar em comunhão com Deus e todos aqueles milagres acontecerem na sua vida. Isso nós já sabemos por revelação do Espírito Santo. Este é o caminho, essa é a palavra. Essa é a verdade. O versículo 20 diz assim, preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. No contexto que nós estamos lendo, essa palavra está falando do justo. Ela está falando da nossa vida, da nossa bênção. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Por quê? Porque Deus livra, Deus guarda o justo. Clamam os justos e o Senhor os escuta. E Jesus toma para ele esta palavra, ele cita como uma palavra profética. João cita, João 19, 36, diz que nenhum dos seus ossos foi quebrado. Pensaram em quebrar os ossos, a perna de Cristo, para tirá-lo da cruz, mas não quebraram, para que se cumprisse a palavra profética do Salmo 34, versículo 20, que nós acabamos de ler. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. É do justo, é de Davi, é de Cristo. Todos nós estamos aqui para tomar posse dessa promessa de que o Senhor te guarda, o Senhor não dorme, o Senhor te livra do mal, nenhum dos seus ossos será quebrado. E Jesus toma para si, João, os apóstolos, entendem então é para nós examinarmos as Escrituras, foi o que Jesus disse para João, e ele fez isso. Tanto é que ele citou o Salmo 34, 20, porque Jesus indicou isso. Jesus deu essa instrução. Estudem os Salmos. O que nós estamos fazendo aqui é uma direção de Jesus, para que nós façamos e possamos absorver, entender esta palavra, quando ela fala com a nossa vida, para nós sermos dessa forma. Aí está a bênção. A luz está brilhando neste momento em que as Escrituras são abertas e são esclarecidas, brilham
na nossa frente. O Espírito de Deus nos revela, fala conosco. Essa palavra é espírito e vida. E Jesus indicou aos apóstolos que fizessem isso, e nós também estamos obedecendo a Jesus quando examinamos as Escrituras. Após a sua ressurreição, ele deu essa informação como uma dica aos apóstolos: me procurem estudando as Escrituras, os Salmos, os profetas. E é o que nós estamos fazendo aqui. O versículo 21 já diz o seguinte: o infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Então, enquanto Deus controla até os ossos do justo, guarda, livra do mal, livra da morte, livra da angústia, livra das aflições, da tribulação, do sofrimento, enquanto Deus está realmente ao lado do justo, ouvindo a sua oração, cuidando dele, o ímpio é tomado por infortúnios, acidentes, ele se perde, ele se descontrola. Ele, ao invés de ser guiado pelo Espírito de Deus, ele é guiado por um espírito de confusão, um espírito das trevas. E ele começa a se precipitar e tropeçar e é tomado por infortúnios. Acidentes acontecem no seu caminho, ele tropeça e cai no buraco. Ele não vê o obstáculo. A sua mente está transtornada, está confusa, tomada pelo mal. Ele não tem a sabedoria do Espírito de Deus. Então, o infortúnio matará o ímpio. Nós vemos algumas coisas acontecendo e o ímpio sendo tomado por alguns acidentes, porque ele está perturbado. Ele está tomado por espíritos das trevas. Ele não tem o Espírito de Deus. Ele não tem a sabedoria, ele não tem a paz. Ele não entende as coisas de Deus. Então ele é tomado por muitas coisas, muitas delas sem explicação. São os infortúnios, que tem a ver com um cuidado extra. Falta-lhe essa direção, esse cuidado extra, esse aviso, esse alerta. É Deus, é o Espírito de Deus, são os anjos do Senhor, é o anjo do Senhor que acampa-se ao redor dos que o temem, do justo, e os livra. Já o ímpio não tem essa segurança, não tem esse socorro. E quando ele não percebe, ele se distrai, ele está errado, ele está andando por um caminho que não devia andar, e não há quem o alerte, não há quem o avise, não há quem o ajude. Então ele morre de algum infortúnio. Ele não sabe cuidar nem da sua saúde, nem da sua mente, ele não tem paz, ele está realmente perdido em vários aspectos. E os que odeiam o justo serão condenados da mesma forma, estarão errados, conduzindo-se errados, não conhecem a lei, não conhecem a justiça, não conhecem a verdade, serão condenados. Mas Deus salva o justo, Deus está ao lado do justo para defendê-lo, para guiá-lo na verdade, na justiça, fazendo a coisa certa e sendo absolvido, sendo exaltado, sendo abençoado. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Então, aqui fala de tantos casos nesta vida, nesta terra, que Deus vai abençoando, vai dando sabedoria para viver, para agir, para se comportar, e ele vai crescendo, é resgatado, é salvo, é livre do mal, da morte, da condenação. Também vai ser assim na eternidade. Ele é resgatado e não será condenado eternamente, será salvo. Passará pelo juízo de Deus, na justiça de Deus, e as suas obras o acompanharão. Ele terá sabedoria para fazer o bem, para amar. Com isso ele vai conservar a sua alma. Que você também possa aprender a amar, possa ser batizado com o Espírito Santo, possa andar na justiça, na direção de Deus, fazendo o que é reto, o que é justo, o que é direito, sendo abençoado por Deus, livre da condenação. Todos comparecerão perante o tribunal de Cristo, e cada um será julgado, um a um, será julgado pelas suas obras, conforme as suas obras. Que ninguém te engane, mas que você passe a viver na luz, na verdade, na prática da justiça, no amor ao próximo, sendo assim um verdadeiro filho, uma verdadeira filha de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar.
Senhor, em nome de Jesus, o Cristo, nós clamamos por esta vida, por esta família. Seja abençoada, livre do mal, do pecado, livre da condenação, Senhor, da condenação neste mundo, livre do infortúnio, livre da morte, e seja salvo, abençoado, absolvido diante do teu tribunal, Senhor, que ele possa aprender a andar nos teus caminhos, possa se arrepender de todo mal que tem praticado e viver uma vida reta e justa diante de ti, pela fé, no nome de Jesus o Cristo, Senhor. Abençoa também todas as nações da terra, que essa palavra de salvação, de vida eterna chegue para todos, ó Deus, e que haja salvação, conhecimento da verdade, da justiça, do amor, Deus, da tua palavra de vida eterna, da Escritura, Senhor. Em nome de Jesus o Cristo nós oramos. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.